espiritual e física. Se alguém vive em pecado, não está agradando ao Senhor. Se alguém vive não de acordo com a lei e a palavra do Senhor, não está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. E o que a morte faz? O que o pecado gera? Separação com Deus. Você já parou para refletir que o pecado nos traz separação de Deus? Se alguém está vivendo em pecado, não tem comunhão com o Senhor, porque luz e trevas não se misturam. Assim, a palavra do Senhor não tem como a gente estar na casa do Senhor e viver uma vida de pecado, porque isso não é agradável aos olhos de Deus. Mas o Senhor nos chamou para uma vida de santificação. Aqui no capítulo 8, versículo 5, acompanhe comigo, igreja. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne são as coisas terrenas, mas a inclinação do Espírito são as coisas espirituais, ao qual o Senhor deseja que eu e você vivemos as coisas espirituais. O Senhor não nos chamou para a imundícia, o Senhor não chamou nós para uma vida impura, mas Ele chamou nós para uma vida de santificação diante da presença dEle. Até porque sem santificação nós não veremos o nosso Senhor Jesus. Todo pecado tem as suas consequências, mas uma vida inclinada para o Espírito é o que agrada ao Senhor Jesus. Você pode glorificar esta noite o nome do Senhor, porque você veio para adorar. Eu quero também ler aqui em Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado. Então significa que nós não devemos viver uma vida de pecado, não devemos andar no pecado e não devemos viver para a carne. Nos ensina que a nossa inclinação não deve ser para a carne, mas a nossa inclinação tem que ser para uma vida com Deus, para uma vida de espírito e paz. Uma vida com o Senhor, uma vida que exige renúncia. Se você é um cristão de verdade, você tem que renunciar à sua vida. Se você aceitou Jesus quando você reconheceu Ele como seu Salvador, você tem que renunciar à sua vida. Tem que renunciar a si mesmo. Em Lucas 9:23 nos diz, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. É uma ordem do Mestre. Para servir a Jesus, para servir o reino de Deus, para ser um varão, uma varã aprovada por Deus, tem que renunciar ao mundo, sim. Não tem como a gente conciliar o mundo e Deus. Isso não rola com o Senhor. Se você é de Deus, procura as coisas espirituais. Se você é alguém do céu, procure levar os seus olhos para o céu. Não se apegue para as coisas que estão aqui nessa terra, mas se apegue em fazer a vontade de Deus, pois isso é agradável aos olhos do Senhor. E aqui a palavra nos diz: considerai-vos como mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu gosto muito dessa passagem. E no versículo 12 nos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, desejos pecaminosos. Então não deve reinar o pecado sobre a nossa carne, sobre o nosso corpo, porque nós somos chamados para a santificação. E o seu corpo é templo do Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai habitar dentro de você, se tem sujeira acumulada, não tem como o Espírito Santo fazer morada dentro de nós, se existe sujeira dentro de nós. E essa sujeira precisa ser retirada, para que o Senhor comece a trabalhar dentro de nós, para que o Espírito Santo comece a fazer a obra em nós e através de nós. E aqui a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter uma mente renovada.
deixe o pecado reinar sobre a sua carne. Não deixe o pecado dominar a sua vida. Porque Jesus, através do sacrifício dele lá na cruz, nos tornou livres do pecado. Nós estávamos sob o domínio do pecado, mas Jesus veio e nos trouxe a vida eterna em Cristo Jesus. Então você pode glorificar o nome dele nesta noite, porque nós éramos escravos do pecado, mas hoje somos libertos pela graça de Deus em nossas vidas. Então isso é muito maravilhoso. E quando nós aceitamos Jesus e nós nos batizamos, ali nós entendemos que nós morremos para o pecado, morremos para a antiga vida e ressuscitamos